Muito bem, já estamos de volta. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Fica aqui. O programa de hoje está muito importante para todo mundo, todas as idades, toda a sociedade. Quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente melhora e tem condições de tomar atitudes. Relacionamentos abusivos. Muitas vezes, quando alguém está passando por um relacionamento abusivo, as pessoas que estão ali vendo de fora da situação tendem a falar e se perguntar o porquê que aquela pessoa não consegue sair dessa situação. Já aconteceu por aí? Está acontecendo? A gente às vezes fala, é só terminar, por que ela está aguentando isso? Por que ele está aturando isso? Só que para quem está envolvido, sofrendo ali os abusos, sejam eles físicos ou psicológicos, a coisa não é tão simples assim. O relacionamento abusivo é como uma teia, ele vai ali se formando aos poucos, vai tomando conta e quando a pessoa percebe, ela está presa numa situação nada agradável e muitas vezes perde forças para lutar e até para pedir ajuda para sair disso. Já parou para pensar nisso? Mas vem cá, não é impossível sair. E a gente quer entender como é que é possível lidar com essa situação, ajudar alguém próximo, ajudar alguém que você talvez nem conheça, mas que percebe que está passando por isso. E a gente vai conversar hoje com a psicóloga, a doutora Vivian Araújo, aqui no Vida e Saúde. E se você quiser enviar a sua dúvida, tirar a sua dúvida aqui, manda no nosso WhatsApp que está aberto para você. Usa o QR Code aqui no cantinho da sua tela, aponta a sua câmera para ele. Se você fizer isso agora, você vai ser levado para o nosso contato de WhatsApp e é só salvar ele na sua agenda aí para disparar a sua pergunta. Ou então, se você prefere anotar, o nosso número é o seguinte, 12 98266 0004. É um prazer ter sua participação aqui no programa sempre que possível. Oi, doutora Vivian, agora a conversa é contigo. Bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Oi, Teru. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. O prazer é sempre meu. Poder contribuir e participar é sempre uma honra. A gente fica muito feliz porque a doutora Vivian é uma pessoa antenada, ela está super atualizada e tratar desse assunto é um assunto difícil, doutora, porque às vezes as pessoas se esquivam, né? Às vezes a gente vê uma coisa acontecendo, a gente meio que também se acomoda. Então, eu acho que vamos tentar definir o que seria um relacionamento abusivo? Para a gente começar, Teru, a definição que a gente tem é de um relacionamento desigual. Desigual em que sentido? Por exemplo, desigual em relações de poder ou de possibilidades. Então, sempre que eu tenho alguém ou alguma outra situação que me trata ou trata o outro de forma desigual, onde um pode tudo ou onde o outro tem muito poder sobre aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, a gente entende como um relacionamento abusivo. Tá, agora é o seguinte, esse relacionamento abusivo, ele pode ficar bem mais difícil de ser percebido, por exemplo, numa hierarquia profissional, por exemplo, onde a gente tem ali um gestor e uma pessoa aqui numa escala abaixo, né? Mas pode acontecer um relacionamento abusivo também fora de um relacionamento de casal, por exemplo. Sim, a gente, por exemplo, nas situações de trabalho, a gente entende, por exemplo, quando uma pessoa que tem um poder, um gestor ou um chefe, a forma como ele trata a pessoa que é subordinada a ele, se ele oprime, desrespeita, a gente entende como uma relação abusiva e no ambiente de trabalho a gente entende como assédio moral, por exemplo, ou assédio de alguma outra forma. Bom, fica aqui com a gente porque a gente vai daqui a pouquinho tratar de sinais que podem indicar um relacionamento abusivo. Agora, o relacionamento abusivo vai além daquele mais assim visível, né, doutora? Daquele físico, da agressão física. O relacionamento que é um relacionamento abusivo, ele no geral, na maioria das vezes, ele não começa com uma violência física. Ele começa com pequenos detalhes, até porque quando a gente se vê numa violência explícita, a gente se percebe muito mais rápido e consegue até se defender. A gente corre, a gente pede ajuda de alguma outra forma. Mas quando a gente começa, eles começam geralmente, os relacionamentos abusivos começam pelos detalhes e por uma violência que a gente chama de psicológica mesmo.
quando a gente começa a desmerecer o outro, quando a gente começa a dizer que ele é incapaz de fazer algumas coisas, que ele não consegue fazer nada. São pequenas coisas e que o que acaba piorando um pouco a questão é que na nossa sociedade, algumas ações que a gente considera por esse olhar da saúde como uma relação abusiva, como uma violência psicológica, às vezes são naturalizadas pela sociedade. Ah, não, essa pessoa só está querendo te proteger. Ele faz isso porque ele te ama dessa forma, né? Então é sinal de amor. E aí a gente fica com muito mais dificuldade para entender esses sinais e acaba ficando muito mais difícil da gente conseguir sair dessa situação. E é interessante que essa pessoa controladora, essa pessoa abusadora, ela pode muito bem manipular, como a gente vai demonstrar aqui agora, de uma maneira que só a vítima seja realmente ofendida e todo mundo ao redor não consiga talvez perceber. E pior, às vezes torna essa vítima culpada. Ah, não, ela merece. Ela fez por merecer também. Então, assim, é difícil isso. Com ela, né? Exato. Vamos falar um pouquinho de sinais de que talvez alguém esteja vivendo num relacionamento abusivo, doutora? Porque, às vezes, alguns desses sinais podem ser até contraditórios, como a gente vai ver aqui agora. Olha, vamos soltar essa primeira amarra aqui, minha gente, do controle, do abuso. Bom, a gente começou aqui, né, com a agressão verbal e a violência psicológica. Xingamentos, palavrões e depreciação dessa pessoa, dizendo que ela não vale nada, que ela não consegue, ou que todo mundo faz o que ela está fazendo, que não é nada especial. Pode começar por aí. Então, esses são exemplos claros desse tipo de violência. Ela não é uma violência física, mas toda vez que eu digo, olha, esse seu arroz, você não sabe, você não tem a mínima condição de fazer isso. Ou qualquer um faz isso melhor do que você. A gente está dizendo ou desmerecendo a pessoa, né? Enquanto as suas capacidades, dizendo daquilo, colocando ela sempre muito depreciando ela. Esse é um sintoma claro e importante da violência ou da relação abusiva. Olha aí. Fique atento a outro sinal agora. Vamos soltar mais uma amarra aqui. Vai ser qual? Vamos soltar essa daqui de baixo, ó. Aguenta aí, a gente quer... Olha aqui como parece ser contraditória. Superproteção pode indicar até um sinal de amor. Como é que isso pode ser, assim... Como é que isso pode se dar no dia a dia, Vivian? Um exemplo que a gente pode dar de superproteção, Teru, sabe aquela pessoa, a pessoa precisa trabalhar. E aí o outro, né, o companheiro, fala para ela, não, pode deixar que eu te levo. Eu cuido de você. Ou pode deixar de trabalhar porque eu sustento a casa. E aí isso a gente pode entender como cuidado, mas principalmente como controle. Uma coisa é a pessoa ter a opção, por questões dela, deixar de trabalhar ou ir de carona com alguém, mas quando ela deixa de ter essa opção, e eu preciso fazer porque é por amor a você, para você não se sentir em perigo, isso é um sinal de superproteção e um sinal de que você pode estar numa relação abusiva. Vamos seguir para mais um sinal aqui, gente, do relacionamento abusivo. Vamos soltar essa amarra aqui. O relacionamento abusivo vai ter sempre alguém tentando controlar, alguém tentando manipular, alguém tentando disfarçar um abuso que pode ser físico ou não. A pessoa começa a ameaçar ou chantagear, e isso pode ser também muito disfarçado, né? Olha, se você não fizer tal coisa, significa que você não me ama. Se você não me der a senha da sua rede social, é porque você está escondendo alguma coisa. Então, assim, é uma chantagem, às vezes, velada, não é aquela coisa clara. Sim, é isso que a gente precisa prestar atenção, né, Teru? É sempre na sutileza, né? Se
se você não ficar comigo, você não dá conta de fazer isso, porque sou eu quem te ajudo a fazer. Porque sem mim você não dá conta de fazer essas coisas. Ou você não confia no que eu estou te propondo, então você não confia em mim. São nessas sutilezas que a gente está fazendo. Olha, sem mim você não dá conta de nada. Se eu te largar, por exemplo, você não vai dar conta de sobreviver sozinha. E é interessante que essas falas, às vezes a pessoa que está sofrendo ali, eu estou falando pessoa, gente, porque a gente normalmente fala de relacionamento abusivo como sendo as mulheres as maiores vítimas, né? Ou vítimas em maior número. Mas existe também o oposto, existe mulher que é abusiva também no relacionamento. Então, fique esperto aí. Agora, vamos seguir para o próximo, Vivian? Aqui, ó. Mais uma amarra sendo solta aqui para a gente descobrir sinais do relacionamento abusivo. Excesso de amor. Como é que isso aqui pode se caracterizar? Você está falando de amor sensual? Você está falando de amor mensagem? Está falando de que tipo de amor aqui nesse caso? A gente pode falar ou entender esse excesso de amor como um exemplo que a gente deu, um excesso de cuidado. Ou quando a pessoa faz alguma coisa, por exemplo, eu faço isso por você porque eu te amo. Eu estou cuidando de você, mas isso é só por amor. Né? É por te amar tanto que eu ajo desse jeito. Eu perco a cabeça, mas é por amor que eu faço isso. Tipo, né? A justificativa do cuidado, dos excessos que a pessoa comete, fica relacionado ao amor que ela tem pelo outro. Vamos, então, dar um exemplo prático aqui. Olha, eu não quero ver você com as suas amigas, eu não quero que você saia para tomar um suco, eu não quero que as suas amigas venham aqui em casa. E isso é porque eu te amo, elas não são boa companhia para você. Pode ser uma coisa assim na prática. Pensa na prática como isso pode estar acontecendo aí. Vamos para um último sinal que a gente está trazendo hoje aqui de relacionamento abusivo. A pessoa que tem a necessidade de dizer que você precisa de mudança. Física, de atitude. Pode ser, por exemplo, a ideia do corte de cabelo. Eu posso ter um gosto, por exemplo, eu posso preferir pessoas com cabelo curto ou com cabelo comprido, mas quando eu condiciono, você só gosta de mim se fizer aquilo ou se tiver o cabelo da forma que eu gosto, eu estou falando de uma relação abusiva. Se eu estou falando de, você é muito expansiva, você fala demais, você tem que falar menos, não precisa sair cumprimentando todo mundo, não precisa ter tantas amizades. Eu estou falando, exigindo essa coisa porque por conta isso é condição também de um relacionamento abusivo. Vamos lá, chegou a interação aqui, doutora Vivi, que eu quero trazer na tela do Vida e Saúde, assunto importante aqui hoje. E a Ayla Maria diz o seguinte: eu sofri muito abuso físico e psicológico dentro do relacionamento. Até que depois de 25 anos de casada, ele tentou tirar a minha vida. Hoje eu sou cadeirante, pois fui alvejada com 4 tiros. Ô, Ayla, sinto muito, querida, e olha, recebe o nosso carinho aqui. Obrigada por compartilhar, porque, olha, parece que essa pessoa, com todo esse excesso de amor, com todo esse cuidado, com essa proteção, parece que ela não vai ser capaz de loucura, mas esse relacionamento abusivo traz consequências, né, Vivian? Sim, e são consequências para a saúde de uma forma geral, né? Como você começou o programa falando da importância da gente cuidar da nossa saúde, a gente tem impactos psicológicos, então são a possibilidade de transtornos psicológicos como depressão, transtornos alimentares, ansiedade de alguma forma, isso é muito possível. A gente tem a questão da saúde física, que também é ameaçada com a violência, no caso extremo, como aconteceu com a Ayla, quando ele tentou tirar a vida dela e agora deixando ela nesta condição em que ela se encontra como um extremo. Isso é um cuidado, é um cuidado que a gente precisa ter, né, nesse sentido, para a gente ficar sempre atento, né? Esperamos que condições como essas mudem cada vez mais e agora a gente vai conhecer a história da Renata Paz, que durante 4 anos sofreu também num relacionamento abusivo e ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente hoje aqui no Vida e Saúde.
No início era tudo muito bonito, ele era muito carinhoso, atencioso, ele sempre ia na minha casa, ele fazia amizade com os meus amigos e conquistou muito rápido a minha família. Só que, ao mesmo tempo, ele dava alguns indícios de algo que me deixava insegura. Só que eu não via maldade. Eu pensava assim, como é que alguém assim tão bacana, tão legal, tão conquistador, vai estar fazendo algo de errado? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Eu percebi que ele não era todo aquele príncipe encantado quando ele começou a me tratar mal, a falar alto, a ser grosseiro, a querer mandar no meu jeito de me vestir, com quem que eu podia falar. Ele sempre falava mal das minhas amizades e sempre de pessoas muito próximas a mim. E ele também começou a criticar muito a minha família. E eu achava isso assim muito, nossa, como que ele pode fazer uma coisa dessas? E outra coisa que me chamou a atenção, não no começo, né? Só fui perceber depois, mas que me chamou a atenção é que tudo que ele falava para eu não fazer, ele ia e fazia. Então, com o tempo, eu comecei a não me relacionar bem com a minha família, porque a minha família percebeu o que estava acontecendo, eles tentavam me falar, mas eu não via, porque os relacionamentos abusivos, eles são assim, parece que eles te cegam. E eu comecei a me afastar dos meus amigos, eu não via potenciais em mim, porque quando eu conquistava alguma coisa, ele sempre falava algo para me diminuir. Falava do meu emprego, falava... Quando eu me lembro que eu entrei no mestrado e eu fiquei super feliz com essa minha conquista. E aí ele disse assim, qualquer pessoa entra nesse aí, é muito fácil. E aí sempre ele encontrava alguma coisa para me diminuir, sabe? Eu rompi esse relacionamento quando eu entendi que eu precisava de algo melhor, que eu podia encontrar algo melhor e que eu era muito mais do que aquilo que ele estava me oferecendo ou que ele me classificava. E aí eu rompi esse ciclo, mas foi difícil, gente. Foram inúmeras tentativas de tentar sair, sabe? Várias vezes eu tentava, eu terminava uma, duas... Mas é algo assim que é tão envolvente que você volta acreditando que a pessoa vai mudar. E teve uma certa vez que eu falei, não dá mais, realmente eu estou no fundo do poço e agora eu vou seguir. E aí eu cortei todos os tipos de relação, de amizade. E é interessante porque muitos amigos meus ficaram a favor dele e vieram falar dele para mim dizendo que ele era uma boa pessoa, que era para eu retornar. Então nem os outros viam, porque os outros não conviviam com ele como eu convivia. Então você tem que ter forças de onde você não tem, tirar de onde você não sabe de onde, para poder sair. E quando eu saí, então eu entendi o que eu estava vivendo, eu fiz uma retrospectiva de tudo e falei, nossa, que situação. Difícil. A Renata foi muito corajosa de trazer a história dela aqui, um exemplo bem sucedido de alguém que conseguiu vencer, mas tem gente que está na luta e talvez você conheça alguém que esteja passando por isso e você pode ajudar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui como fazer isso, mas existe denúncia, existe maneiras que você pode ajudar de maneira mais formalizada e que vai ajudar sim essa pessoa a sair desse ciclo de violência. Tem interação chegando aqui, gente? Olha a Juliana. Eu e meu ex-marido somos da igreja e hoje não moramos mais juntos, pois ele já me agrediu. Ele toma remédio controlado e temos um filho de 3 anos que é louco por ele. Como saber se devemos dar uma segunda chance, diz aqui a Juliana. Doutora Vivian, eu acho que são duas questões aqui que a Juliana traz, né? Ela, pelo jeito, conseguiu até tratamento para o agressor. Não sei se foi ela que conseguiu, mas isso é uma conduta muito boa, né? Já é um começo. Mas aí fica aquela dúvida, especialmente quando tem o fruto dessa união, né? Um filho ou filhos. E às vezes a pessoa usa esses filhos para manter essas amarras bem firmes aqui, doutora. Não, mas você está fazendo isso está fazendo mal para as crianças. Como é que a gente faz para ajudar quem está passando por isso? Como é que a gente faz para quebrar, para sair desse ciclo do relacionamento abusivo? E será que merece uma segunda chance? Tem cura? Então, Teru, a gente precisa ficar sempre muito atento. Para ações, a gente pode pensar em 2 tipos. Se eu sou uma pessoa próxima a alguém que esteja vivendo um relacionamento abusivo, eu preciso ficar muito atento. Como a história que a Renata contou, toda vez que vinham dizer para ela que isso não era bom, que tinha alguma coisa, ela não enxergava.
Então, você ficar apontando sempre para o outro, olha o que estão fazendo com você, a pessoa está tão diminuída, está tão se sentindo tão incapaz que ela não consegue enxergar. Certo. Então, o nosso papel, quando a gente está próximo, é de fortalecer a pessoa que está se sentindo diminuída. De dar o apoio, de ir mostrando para ela das capacidades que ela tem, de oferecer oportunidades para ela se fortalecer. E aí, uma pessoa fortalecida consegue identificar as questões de abuso e aí tomar uma decisão. Uau! Essa é uma questão importante. O que a gente, enquanto indivíduo, mais diretamente pode fazer é fortalecer essa pessoa. É diferente da gente dizer, olha, por que você não sai desse relacionamento? Olha que você está fazendo papel de boba. Não é isso. É fortaleça. Diga o que ela dá conta de fazer. Fortaleça as ações dessa pessoa. E aí, ela vai, a hora que ela se sentir fortalecida, ela percebe e consegue sair. Ou seja, essa vida cinza e roxa pode ser colorida, né? Uma vida triste, uma vida de prisão, uma vida de tanto rebaixamento, ela pode ser muito melhor. Falar esse tipo de coisa e mostrar isso de maneira assim muito carinhosa para a vítima, então é o caminho. Esse é um dos caminhos. Enquanto sociedade, a gente também tem um papel muito importante, né? Como a gente está fazendo aqui agora e falando que esse início dessa relação de violência, ele começa muito sutil. Quanto mais informada a nossa sociedade for sobre quais são esses aspectos, o que é um relacionamento saudável, o que não é um relacionamento saudável, mais condições a gente vai dando para essas pessoas criarem noção de cuidado de si e de terem um pouco mais de condição de se protegerem. Então, a gente tem um papel enquanto indivíduo, mas também tem um papel enquanto sociedade, da gente fazer campanhas, da gente conversar sobre isso, da gente estar atento em mudança de comportamento, quando a gente está naturalizando que é comum que isso aconteça, que isso não é nada demais, todo mundo, eu vivi assim, minha mãe viveu assim, a gente precisa começar a prestar atenção para mudar esse discurso também. É isso aí, olha. E aí, pode falar, Teruti. Não, eu só queria dizer o seguinte, que uma das nossas participações aqui disse que o agressor era da igreja, né? Não sei que igreja, pode ser da igreja adventista, pode ser da católica, pode ser de qualquer religião. A gente não pode se esconder atrás de uma religião, atrás de uma espiritualidade, para realizar coisas que não são de Deus, né? Que não são nem de Deus. Então, tem que ficar atento, mesmo sendo alguém cristão, pode ser um abusivo, pode ser um abusador, e a gente vai lutar contra isso. A Igreja Adventista mantém a campanha Quebrando o Silêncio, está passando daqui a pouquinho aqui também Disque Denúncia. Então, como sociedade, a gente tem esse papel importante também a desempenhar, todos nós, todos nós. E aí, também respondendo à interação, quando é que a gente deve dar uma segunda chance, né? A gente precisa de uma mudança significativa. Tempo. De tempo para isso. Então, eu preciso, por exemplo, de ajuda profissional, tanto para o agressor quanto para a pessoa que foi agredida. Né? Hoje, aqui em São Paulo, em algumas varas da infância, a gente tem grupos de psicoterapia para homens agressores. Né? Assim como você disse, a gente fala de relacionamentos abusivos, a maioria das relações, as mulheres são as vítimas do relacionamento abusivo ou agressivo, mas elas não são as únicas, mas hoje são as mulheres. Então, a gente já tem grupos de psicoterapia exclusivo para essas pessoas que cometem a violência e o abuso. Então, isso é importante que a pessoa participe. É importante que você, enquanto vítima de violência, também tenha um acompanhamento profissional. Para que você esteja fortalecido para que consiga identificar o mínimo sinal caso isso venha a acontecer de novo. E só a partir deste processo que a gente vai pensar em reconsiderar a possibilidade de uma outra chance. Olha aí. Depois de ações concretas de que efetivamente as coisas estão diferentes. É isso aí, gente. Chegou mais uma interação aqui, doutora, antes da gente encerrar nossa conversa aqui. Eu acho importante trazer a Taniele Cardoso.
ela quer saber, ela quer identificar, né, se ela está fazendo com que o relacionamento dela esteja se tornando abusivo, sendo ela a abusadora. Como é que ela consegue se perceber? Eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Se perceber como abusadora. A gente hoje tem, até virou muito comum um termo de relacionamento tóxico ou de pessoa tóxica, né? O que é isso? Eu vou precisar estar o tempo inteiro atenta às ações que eu tenho com o outro, com as outras pessoas com as quais eu me relaciono. Eu dou espaço para essa pessoa ser, decidir e viver da forma como ela acredita que deve. Isso não me violenta de alguma forma. Eu consigo fortalecer e comemorar as conquistas dessa pessoa, né? Eu consigo caminhar do lado dela, respeitando as escolhas que ela faz para a vida dela. Esses são exemplos que a gente vai ficando sempre de olho em como a gente está tratando o outro. Ou eu quero que a pessoa sempre pense exatamente da forma como eu penso. Ela sempre tem que estar convivendo com as pessoas com as quais eu escolho que ela conviva, né? A gente vai precisar ficar sempre atento a cada sinal que o outro faz e que a gente também faz. É isso aí, gente. Olha, com Deus a gente consegue ter mais clareza, lendo a sua palavra, com certeza, mas um apoio profissional é fundamental para que às vezes haja ali um fortalecimento das vítimas e também uma percepção. Eu quero agradecer aqui a doutora Vivian Araújo, mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Obrigada pelos esclarecimentos. A doutora Vivian faz parte da equipe de docentes do NASP, da Universidade Adventista de São Paulo. E se você quiser conhecer mais sobre essa universidade, acesse agora, olha, unasp.br. E a doutora Vivian sempre participa de lives, posta conteúdo sobre saúde mental. Se você quiser acompanhar de perto, dá para seguir também pelo Instagram. Tá passando aqui? Vai passar agora? Aí, @Vivi_Araújo. Obrigada, doutora, mais uma vez, viu? Obrigada a você, Teru. Muito obrigada pela oportunidade da gente falar de um tema que às vezes é tão dolorido, mas também tão importante da gente poder entrar em contato. Com certeza, vamos juntos. A gente faz um intervalo aqui agora, na volta você acompanha e faz fighting por aí. Vamos mandar embora esse sedentarismo? E ainda hoje aqui no Vida e Saúde tem salada de sagu. Já fez por aí? Já ouviu falar? Ou só sagu doce? Vem cá, a gente vai te ensinar essa receita daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Não perde não!